Olá, bem-vindo à quarta videoaula de jQuery. Hoje nós vamos falar então sobre Ajax. Vou mostrar como é que nós vamos utilizar então. Eu vou trabalhar mais com as funções cifrão.get e o cifrão.post. Tá. Existe também a .load. Essa eu não costumo utilizar muito. Essa é mais utilizada quando for carregar uma imagem, alguma coisa assim. Às vezes quando quer pôr um HTML dentro da página, é legal utilizar o load. Tá, que ele faz mais, por exemplo, a inclusão no arquivo. Tu referencia o arquivo a uma tag img, por exemplo. Esse arquivo, uma imagem, ele vai incluir essa imagem dentro daquele img. Já eu gosto de trabalhar mais com o .get, .post, que eu faço requisições para scripts como PHP, um servlet, um JSP. Tá? Aqui já tenho um script PHP. Tá? Eu estou usando aqui o AMP Server. É o que eu estou utilizando também nas minhas videoaulas de PHP. E tenho um PHP pronto já, e esse PHP ele é bem simples, ele tem 4 funções nele. Eu vou fazer uma requisição mandando um name por parâmetro, eu mando o name valor, e dentro desse valor pode ter 4 tipos de string. Dependendo das 4 tipos de string, duas ele só vai aceitar via get, outras duas ele só vai aceitar via post. Tá, eu vou criar aqui um novo projeto no NetBeans então, um novo projeto, PHP, aplicativo PHP. Eu vou chamar esse aqui de aula 4 jQuery. Eu vou pôr na pasta onde está esse meu código, que é c:/www/aula 4 jQuery. Vou finalizar o projeto. Eu deixo de trabalhar com arquivos aqui, é mais fácil de trabalhar, de lidar com arquivos principalmente PHP. Quem quiser copiar, esse é o meu script PHP. Tá, então ele vai receber uma requisição via get, vai verificar se está setado o get. Se não tiver setado, ele vai verificar se está setado o post. Se não tiver setado o post, ele vai dar erro. Se tiver setado o get, ele vai verificar se o get ele é clientes ou é cidades. Senão ele vai dar erro. Se for a requisição via post, vai verificar se é funcionários ou setores. Dependendo se tiver for uma dessas requisições, ele vai executar uma função, que é só gerar vamos dizer assim, uma lista de options, tá? Que é o que eu vou ter de retorno. Eu já tenho aqui o meu arquivo jQuery incluído no projeto. Tá? Já criei toda essa pastinha. Se vocês forem abrir, por exemplo, aqui o computador, word, www, eu tenho aqui aula 4 jQuery. Já criei aqui esses 3 arquivos. Copiei o jQuery, criei esse script.php e o HTML. Esse HTML aqui é bem básico, tá? Eu só criei o HTML puro mesmo. Não coloquei nada demais, não sei incluindo nosso jQuery aqui na página HTML. Vou fazer aquele mesmo procedimento para incluir o nosso script via um outro arquivo. E esse arquivo eu vou chamar de aula 4 jQuery.js. Vou copiar esse nome aqui então para criar um arquivo com o mesmo nome. Novo arquivo JavaScript. Só tirei um ponto .js, que o NetBeans já faz automaticamente aqui. Pronto, está aqui o nosso arquivo vazio. Vamos criar aqui então o nosso ponto .read. Eu queria mostrar para vocês também que funciona desse jeito também. Eu posso fazer assim. Function. Isso aqui seria igual a um ponto .read. Tá? Eu já tenho costume, eu gosto de fazer assim, usando o ponto .read, colocando o documento. Mas aquele jeito funciona da mesma maneira. Por enquanto não vamos colocar nada aqui. Nossa aula 4 de jQuery.js. Então a ideia aqui é fazer o que? É nós termos uma combo box, tá? Uma tag select. Nessa tag select eu não vou ter nenhum conteúdo dentro. A princípio vai estar vazia.
mas eu vou ter 4 botões, ou 4 hiperlinks que vão ter ação de cliques. Quando você clicar em um deles, eu vou querer que esse combo box seja preenchido por exemplo, uma lista de setores que eu consultei no banco de dados. Aqui eu não estou consultando o banco, porque eu fiz um script rápido para trazer esse retorno. Mas eu estou mostrando a parte de jQuery, tá, usando Ajax, como é que a gente faz a solicitação para o PHP. O lado do PHP, como é que ele processa, se ele vai consultar em banco ou não, eu não estou trabalhando aqui. Mas a questão de tratar aquele retorno que o PHP vai nos dar. Tá? Eu vou então usar duas formas. O ponto get, que vai fazer uma requisição via get ao PHP, e o ponto post, que vai fazer uma requisição via post para o PHP. Bom, eu vou criar aqui então nossa estrutura HTML. Vai ser, primeiramente, a gente pode colocar então as tags A. O href dessas tags A, a gente coloca aí o sustenido dentro. A gente pode pôr também um ID. Nesse ID a gente pode colocar daí o que a gente quer pegar, por exemplo, setores. Quero lista de setores. Setores. Vou botar então um espaço, item espaço, para a gente ter um espaço entre os links que eu vou criar. Só para mim relembrar o que eu estou fazendo aqui no PHP. Clientes, cidades, funcionários e setores. Então deixa eu pôr na ordem aqui. Clientes, cidades, funcionários e setores. Funcionários, sem letras maiúsculas e sem acentos, preferencialmente por sem acentos para não ter conflitos. Cidades, clientes. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais claro também, vou pôr entre parênteses aqui quando for uma requisição via get, quando for uma requisição via post. Depois vamos utilizar o plugin Firebug para a gente verificar exatamente o que esse Ajax está fazendo. Aqui vamos pôr um BR, fazer uma quebra de linha. Então vamos pôr o nosso select. E dentro desse select, a gente não precisa pôr nada por enquanto. Vamos pôr um ID. O ID do select pode ser, vamos pensar alguma coisa aqui, CB como. Esse select a gente pode escrever alguma coisa nele, só para não ter, a gente ter uma ideia do que vai ser sobrescrito. Vou botar aqui um value vazio. Aqui vamos colocar exemplo de Ajax. Vamos então com o AMP server startado, né, no localhost. Aula 4 jQuery. Eu tenho aqui. Deixa eu fazer mais uma quebra de linha para ficar mais fácil. Exemplo de Ajax. A princípio não tem mais nada dentro, somente isso. E aqui estão nossos hiperlinks. Se a gente clicar em um desses hiperlinks, a gente não vai ir para lugar nenhum, né? Como estamos só com um sustenido, vai acabar fazendo nada. O que a gente vai fazer então, quando for clicado nesses hiperlinks, a gente vai saber o que fazer. Então, vamos colocar no nosso jQuery o evento click. Function para cada um deles. Deixa eu copiar aqui. Aí desse a gente pode fazer então. Nós temos o ID aqui, clientes, cidades, funcionários e setores. Clientes, cidades,
funcionários e setores. Eu vou pôr então inicialmente comentado essas linhas aqui para a gente trabalhar só com um, mostrar como funciona, depois eu vou fazer o outro. Eu vou chamar então aqui, para ficar mais simples, tá? Uma função, só que não vou repetir aqui, eu vou usar duas vezes. Vou chamar uma função então executa get. E aqui por parâmetro eu vou mandar exatamente o que eu quero, que é clientes. Tá? Então eu vou mandar clientes. Poderia fazer um pouco mais dinâmico, pegando pelo ID, por exemplo. Posso. Mas aqui é exemplos práticos que eu estou tentando fazer. Então eu vou fazer aqui uma função que eu vou chamar ela de executa get. Essa função executa get vai receber por parâmetro, então, vamos dizer assim, o valor, que é o que eu quero consultar. Então aqui eu vou fazer cifrão.get. No cifrão.get nós podemos também ter aqui um ponto error e alguma coisa implementada, um ponto complete. Esse ponto complete a gente não vai utilizar, que vai fazer a mesma coisa do com function, nós vamos ter dentro do wget, do cifrão.get, que eu vou mostrar. E também podemos ter aqui um success. Não utilizo muito porque eles fazem basicamente a mesma coisa que nós vamos fazer dentro do function. Eu gosto de usar bastante o error, que o error a gente pode acionar ele quando der um erro de requisição. Quando, por exemplo, o cara perdeu conexão, ou não está sem conexão, não vai conseguir chegar naquela página. Ou, por exemplo, eu digitei o nome do script errado, o nome está inválido, então ele não vai achar. Ele vai executar o ponto erro quando ele encontrar algum erro mesmo. Geralmente ocorre em erros 444, se não me engano, que é página não encontrada. Tá? Mas isso pode acontecer com qualquer erro, forbidden, o que for. Acusou erro, ele vai entrar aqui dentro. Function. Então, quando der erro, a gente pode dar um alert. Erro ao conectar no script, por exemplo. Bem simples. Aqui a gente não coloca ponto e vírgula, tá? Porque esse ponto erro aqui é a continuação. Então ponto e vírgula fica aqui embaixo, esse último caractere. E o que nós temos que ter então dentro do cifrão.get? Nós temos que ter a URL, ou seja, para onde eu vou mandar esses dados, para quem vai ser a requisição. No nosso caso vai ser por script.php. Nós temos que mandar aqui entre chaves, porque ele vai mandar um array. O que ele vai mandar de informações? Aqui eu projetei o meu script para receber na posição valor. Quem já trabalhou com PHP, ProPSP, ou for, a gente coloca, por exemplo, dentro de uma tag qualquer, uma tag input type text. Eu tenho que pôr um name. Digamos que o name for txt1 e o outro tem um name txt2. Se eu faço uma requisição via get com PHP, mandando esses dados, ele vai fazer lá cifrão_get e vai colocar o name que foi digitado naquele campo, naquele input. Então, lá no PHP, ele vai reconhecer aquelas informações mandando ela, por exemplo, um txt1, lá ele vai entender como cifrão_post, _get, txt1. Se for mandado via post, vai entender como cifrão_post na posição, vamos assim, do post, txt1. No script aqui ele vai fazer isso aqui, ó, cifrão_get, valor, cifrão_post, valor. Então eu tenho que mandar com valor. É essa identificação, esse é o índice que eu tenho que mandar para ele saber. O conteúdo aqui dentro vai ser dinâmico. Agora tem que ser exatamente esse o nome. Então aqui no nosso jQuery nós vamos escrever valor, que é assim que ele vai reconhecer lá. E vamos escrever valor, que é esta variável que eu estou recebendo por parâmetro, que é o que eu estou enviando, que é uma string clientes
que vai ser acionado quando eu clicar naquele hiperlink clientes. O que está acontecendo aqui? Eu estou mandando para o script.php via get todas essas informações aqui. Poderia mandar vários. Poderia colocar, por exemplo, txt1 vai ser uma string chamada abc. Não, mas eu também posso mandar aqui, por exemplo, o txt2 que vai ser um número inteiro. Posso mandar, não tem problema nenhum. Quando chegar no PHP, JSP, o que for, quando chegar no script, ele vai interpretar isso como txt, o cifrão.get txt1, vai ter escrito ABC lá dentro. O cifrão.get, underline get, txt2, não, vai ter 12 lá dentro. Então assim que ele interpreta os dados que está mandando. Muita gente costuma fazer, por exemplo, criar um hiperlink. Nesse hiperlink está redirecionando para uma notícia tal. E essa notícia está salva no banco de dados. Então eu vou fazer esse hiperlink mandando o href, por exemplo, script.php, e bota lá uma interrogação e põe notícia igual a tanto. Para quê? Para que seja feita uma requisição via get, né, ou quando tu clica num hiperlink, está fazendo uma requisição via get para aquela página e já está mandando por parâmetro por exemplo, a notícia, a informação da notícia que vai ser carregada no banco de dados e vai jogar na tela. Então a ideia do Ajax é seguir a mesma ideia. A gente faz uma requisição, porém a gente não precisa escrever aqui, por exemplo, interrogação, valor aí igual ao valor que eu quero mandar. Não há necessidade. Isso aqui eu não preciso fazer porque eu posso fazer requisição via get ou via post. E nesse caso, a nossa função cifrão.get vai interpretar isso pra gente. Então a gente manda tudo por aqui e aqui para qual página, para qual URL eu vou direcionar. E aqui uma function, que é a função que vai ser executada quando os dados retornarem. Então eu vou pôr aqui retorno, que é a variável que vai ter o conteúdo daquele retorno. E aqui dentro eu vou dizer então que o cifrão.html vai receber aquele retorno. E quem vai receber vai ser aquele nosso cb.com. Deixa eu ver se é esse nome que tinha ficado nele. cb.com. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou setando o HTML do cd.com, porque eu estou esperando que essa requisição feita por PHP vai me dar de retorno o HTML pronto já. Eu poderia fazer, por exemplo, aqui um get.json. Posso fazer essa informação. Ou posso pôr simplesmente aqui, depois da function, dizer que os dados que chegarão aqui são dados JSON. Posso fazer também. Na dúvida, vocês podem acessar aqui api.jquery.com. Muito bom, tem uma documentação muito boa. Na dúvida que vocês querem ver, temos aqui o cifrão.json. Tem o get.json, cifrão.get.json. Ele vai fazer uma requisição e vai ter já como retorno um tipo JSON que eu pretendo trabalhar, depois mostrar futuramente quando eu estiver trabalhando o PHP e jQuery junto nas próximas videoaulas. Aqui também para vocês verem a documentação do cifrão.get. Aqui, jquery.get. Eu posso fazer essa requisição assim, a URL, a função. Eu posso também fazer requisição URL. Crio também, mando os dados, a informação. Aquilo que eu mostrei, falei para você, eu tenho .success, error, .complete. E aqui eles mostram alguns exemplos, bem fácil de entender. E aqui o que eu tinha comentado, eu posso colocar depois da function, dizer que o tipo de dado que eu estou recebendo é JSON. Se eu não escrevo nada, por padrão ele vai entender que eu estou mandando, que eu estou recebendo XML e HTML. Tá? XML ou HTML. Se eu informar JSON, ele vai interpretar aquilo como um JSON, que, claro, que tem que o PHP, o script que estiver mandando o retorno para o nosso Ajax, tem que fazer o encoding para JSON, senão vai dar erro. Nesse cifrão.get vai cair lá no ponto erro, e ele não vai conseguir compreender o que está acontecendo. Tem que vir já no formato JSON, aí o jQuery vai entender esse JSON
e vai gravar dentro de objetos. Uma variável, um objeto que veio através do JSON. Que JSON nada mais é do que arrays sendo convertidos para objetos e que o nosso JavaScript vai entender. Bom, voltando aqui ao nosso assunto então, a gente fez aqui a simples requisição via get para script.php e depois estamos jogando todo aquele conteúdo que estou trazendo de retorno para aquela combo. E esse retorno pode ser uma consulta. O exemplo que eu estou dando aqui é uma consulta de clientes. Eu quero listar todos os clientes numa combo box para, por exemplo, efetuar a venda para ele. Tá? Então, temos isso aqui salvo. Abrindo o browser, dando F5. Exemplo de Ajax. Clientes. Deu algum erro. O que acontece quando dá erro? Vamos dar um alerta. Clique OK. E alertar então o retorno. Se cair aqui, perfeito. Clique, tá OK. Beleza, o retorno que ele nos trouxe foi isso aqui, ó. HTML, puro HTML, pessoal. Bem simples, pode ver que o que está retornando são os options, ó. É exatamente isso que ele retorna pra gente. Uma string cheio de HTML, conteúdo HTML aqui dentro. E agora funcionou. Eu acho que eu devo ter esquecido de dar um F5 duas vezes. Aqui tá retornou o que eu tinha pedido, ó. F5. Ó, isso aqui, o que tinha posto no HTML. Fiz uma requisição via get. Clique OK, tá? OK. Tá aqui as informações. Uma observação legal, deixa eu tirar esses alertas aqui e mostrar para vocês uma situação. Pode ver que eu vou escrever qualquer coisa aqui no URL, ó. Deixa eu dar um F5 agora, deu refresh, ele tirou aquilo da URL. Vou escrever qualquer coisa aqui no URL. Cliquei aqui, os dados vieram e pode ver que meu URL não modificou, ou seja, não deu refresh na página. Vou dar um F5, ó, sumiu. Então aqui ele não dá um refresh na página, necessita dar esse atualizar página para que eu modifique o meu conteúdo aqui. Vamos então fazer o outro exemplo. Eu vou fazer aqui o ponto clique do nosso cidades. Vai fazer exatamente a mesma coisa. Tá, é um executa get e eu estou mandando aqui por parâmetro, vou mandar um valor. Esse valor vai ser cidades. Dou um F5. Clientes, continua funcionando. Cidades. Vamos ver cidades. String. Deixa eu ver se eu mandei certo para ele. Cidades via get. Ok. Vamos verificar se nosso HTML está correto. Cidades. Vamos testar novamente. A mesma questão. Alert. Clique OK. Vou tentar debugar esse erro. Tá, ele não está entrando no clique. Cidades.clique. Chamou a function executa get. Vamos ver se está correto. Cidades.clique. Ok. Eu acabei deletando o cifrão junto com o comentário. Tá, então vamos deletar aqui esse alert. Cidades, retornou cidade 1, 2, 3 até o 10. Quero clicar em clientes e retornou os clientes.
cidade, tantas cidades. Isso fazendo aquisição via get. Se eu for tentar, por exemplo, aplicar exatamente a mesma coisa, tá? Mas mandar por parâmetro aqui então. Executa get. Aí por parâmetro eu quero mandar funcionários, tudo minúsculo. Funcionários, sem acento também, tá? Executa get, manda funcionários. Salva esse arquivo, dá um F5, vem funcionários, não está funcionando. Executa cidades. Ok. O que está acontecendo? Ele verificou que eu estou mandando o valor, mas não é aquilo que ele está esperando. Ele não está esperando que eu envie funcionários por get. Ele espera que eu envie isso por post. Aí ele vai saber o que fazer. Tá, então esse é o erro que vai estar acusando. Eu quero fazer um teste aqui. Funcionários. Funcionários. Ele deu erro aqui no encode. Vamos ver. Claro, eu não botei o método. Esse char7 é muito importante pra gente não ter aquele erro que estava dando ali. Ó, já arrumou aqui os funcionários. Temos o ID funcionários. Funcionários.click. Alerte alguma coisa, funcionários. Então, ele está executando o nosso script. Só que, ó, tá nos retornando nada. Não está dando nada de retorno no nosso PHP. E se eu fazer uma requisição, por exemplo, deixa eu fazer um teste aqui. Vou fazer um teste legal com vocês. Eu vou escrever, por exemplo, não é script PHP, agora é scripts.php. Dá um F5, tentar fazer uma requisição e eu vou conectar o script. Por quê? Porque ele caiu nesse erro aqui, ó. Ele não encontrou isso aqui, então erro ao conectar ao script. E a gente pode fazer erro ao processar. Ele não encontrou então o valor das cidades. Então ele vai dar erro ao processar dados. Vamos colocar um if aqui então. Se o retorno for diferente deste erro aqui do PHP tá pronto, vamos enviar quando der problema. Se for diferente desse erro, então ele já pode executar a função. Se não, vou dar um alert. Ou seja, se for igual a lá, ele vai dar um alert, jogando na tela então o nosso retorno. E eu processar dados. Por quê? Ele está fazendo uma requisição via GET de dado que está automaticamente já configurado para ser via POST. Então vamos até fazer diferente já. Vamos fazer via POST. O que ocorre? O PHP está projetado para esperar uma requisição via GET, esperando uma string clients ou uma string cidades. Se ele receber qualquer outra coisa, ele não vai entender, vai enviar aquele erro. Pode ver que esse erro foi o que nós tivemos de retorno daqui. Foi isso que ele acabou executando, ó. Esse alert. Não foi erro conectar ao script, ó. Foi erro processar dados. Esse erro ao processar dados está vindo aqui do PHP, ó. Erro ao processar dados. Então ele chegou a fazer a requisição, o PHP executou lá no servidor, né, nesse caso a nossa própria máquina, executou no servidor Apache e retornou para o nosso HTML aqui, para o nosso jQuery,
o erro dentro nós tratamos. Se fosse aquele erro, então ele escreveria na tela. Se não for o erro, ele já coloca na combo, no nosso combo box. Então agora vamos fazer uma function que seja com o mesmo nome. Vou colocar os comentários aqui. Vou colocar uma função com nome similar. Executa post. Vai receber a mesma coisa, valor por parâmetro. Esse valor que ele vai receber por parâmetro vai executar o cifrão.post, que tem a mesma estrutura. A gente pode mandar o tipo ou não é necessário. Vamos mandar a URL, que é a mesma, script.php. Os dados, vai ser da mesma forma, o valor e os pontos. A variável que eu estou recebendo, o valor, o conteúdo mesmo que eu vou mandar. E dou aqui uma vírgula, coloco a function. Eu vou executar quando eu tiver retorno dessas informações. Vou fazer aquele mesmo esquema também, vou pôr um ponto erro. Esse ponto erro vai estar executando uma função que vai dar somente um alerta na tela. Então, no mesmo alerta ali de cima. Erro ao conectar o script. Vamos ver por diferente. Post, para saber que esse erro veio do post. E aqui o get, para saber que esse erro veio do get. Pronto, vamos executar aqui então, implementar a nossa function, fazendo o mesmo esquema ali de cima. Vamos fazer um if, se for diferente daquela string, se não for diferente daquela string, a gente vai dar um alert de retorno. Esse retorno pode ser qualquer nome, tá pessoal? Eu posso pôr data aqui, posso pôr dados, e vai ser essa variável que vai ter aquele retorno do Ajax. Eu estou usando retorno para ficar um nome mais claro do que está fazendo, que é o retorno que ele está tendo nessa requisição. É o response do servidor, né, a resposta dele. Então, quando for este erro aqui, se retorno for diferente deste erro, então eu vou dizer que o nosso HTML vai receber aquele retorno. O nosso HTML do cd.com vai fazer a mesma coisa que o .get está fazendo, porém agora vai funcionar para os funcionários. Cidades, clientes, funcionários continuam sem. Vamos debugar. Primeira situação. Script, valores foram enviados. Ah, tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ativar o Firebug aqui. Tá, então F5. O que ele está fazendo aqui? O Firebug vai mostrar todas as requisições aqui no console, o que a gente está fazendo. Cidades, por exemplo. Ó, sabe que a gente fez um get para HTTP, localhost, scripts.php. E aqui nós mandamos por parâmetro o valor e o conteúdo dele, cidades. Aqui o cabeçalho da requisição, tá? E aqui a resposta do nosso script. Deixa eu fazer uma requisição aqui, por exemplo. Esse foi para cidades, foi para clientes. Ó, uma nova requisição, o tempo que ele levou. Aqui a resposta foi 200, resposta do servidor, quer dizer, está ok. Nós mandamos por parâmetro valor e o conteúdo cidades. User funcionários. Ó, o funcionário está mandando um post, aqui temos o retorno. Ah, deu erro, não entendeu. O script está com erro, tá pessoal? Não retorno. Então o script aqui ocorreu um erro. Que a variável retorno eu escrevi errado aqui. Retorno. Pronto, ele não entendeu aqui o retorno, está com erro aqui. Então, dando um F5. Vamos fazer funcionários. Pronto. O site está retornando o cliente. Nosso script está correto. Eu mandei aqui funcionários, valor. Só que a resposta me retornou cliente. Então o nosso PHP está com erro aqui. Se acertar o valor igual a funcionários,
Ele vai executar funcionários. Eu acabei cometendo erros de Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Pronto. Então se a gente for fazer a requisição de novo, funcionário. Então, o bom do Firebug é que a gente consegue debugar exatamente tudo o que ele está processando aqui de requisições. A gente consegue verificar o que está sendo enviado aqui no postar. Então, eu estou mandando valor, e aqui o conteúdo, eu estou mandando dentro de valor, e aqui a resposta é exatamente aquilo que o servidor está respondendo para o nosso script, para o nosso Ajax. Eu vou fazer agora então a implementação do setores, que é exatamente igual a funcionários, tá? Mesma questão. Executa post, e por valor, o parâmetro, eu vou estar mandando então setores. E aqui ele vai receber então setores, vai enviar, que é fazer a aquisição via post, usando o Ajax. E aqui esse retorno vai ver se é um erro. Se for um erro, vai dar um alerta na tela, senão ele vai jogar todo aquele conteúdo que ele gerou dentro da nossa combo box. Vou dar um F5 aqui, minimizar essa tela. Setores. E aqui estão todos os setores que ele listou. Então, um exemplo, pessoal. Digamos que eu estou com um combo box aqui em cima. Combo box é estados. Isso aqui seria um combo box de cidades. Então a pessoa fala, eu escolhi o estado do Rio Grande do Sul. Aqui já posso fazer automaticamente uma consulta, sem dar refresh na página, listando todas as cidades disponíveis no Rio Grande do Sul. Eu escolhi o estado aqui de Rio de Janeiro. Então aqui vai listar todas as cidades disponíveis em Rio de Janeiro. É tudo que vocês têm cadastrado no banco de dados. Quem vai fazer a consulta no banco, quem vai gerar, vamos dizer assim, esse HTML, vai ser o PHP. O PHP pode gerar o HTML e trazer pronto pra gente, e o nosso jQuery só trata ele. Pega todo aquele HTML e joga aqui dentro. Pode fazer. Ou ele pode talvez mandar daí uma resposta XML ou JSON, que é mais rápido, está sendo mais utilizado, que vai mandar somente um array com todas essas informações. Eu recomendo fazer assim, JSON. Tá? Eu não vou estar explicando agora, que é um pouquinho mais complexo. Nas próximas videoaulas eu vou acabar mostrando que o JSON ele vai mandar, por exemplo, os dados, vai ser objetos, que o jQuery vai entender como objetos, e depois a gente vai acabar escrevendo. Digamos que o PHP gerou um array, esse array ele chamou, colocou qualquer nome, um array, por exemplo, cidades. E dentro de cidade, eu tenho cidade na posição 0, posição 1, então tenho várias cidades. Então eu vou ter um objeto depois chamado cidades, que na posição 0, na posição 1, eu vou ter essas informações. Tá? Eu vou acabar mostrando, explicando depois na prática como é que funciona. Mas isso aqui é um exemplo básico de Ajax, usando get, usando post. Essas informações que eu posso ter de retorno pode ser várias informações. Tá? Eu fiz um projeto, tá? Até vou mostrar aqui. Um projeto para a faculdade. Eu apresentei esse projeto quarta-feira agora. Essa quarta-feira, dia 27. Tá, para a turma ali, minha turma do quinto semestre do Uniriter, e o pessoal do terceiro semestre está fazendo o projeto 1 também acabou assistindo. Foi esse sistema de controle de bens patrimoniais. Eu não consegui mostrar na apresentação, tá? Aqui eu vou acabar falando um pouquinho mais rapidamente sobre ele, porque eu estou usando jQuery e Ajax direto. Eu vou logar aqui, esse vai ser uma atualização, vou redirecionar para outras páginas. E aqui eu vou chegar numa tela inicial. Então, só um bem-vindo, uma introdução do sistema, quem desenvolveu, quem foram os membros da equipe. Aqui eu ia implementar o mais visitados, acabei não conseguindo fazer, não deu tempo. O que eu tenho aqui? Eu estou trabalhando com abas, tá? Eu utilizando um plugin chamado Twitter Bootstrap. Eu vou acabar também mostrando ele ao decorrer, e o jQuery UI também. Tá? São plugins ótimos para trabalhar junto com o jQuery. Aqui eu vou fazer uma requisição para patrimônios. Olha só um exemplo. Se eu for dar um F5 na página, pode verificar que ele não vai entender isso aqui como um request. Aqui apareceu um request por quê? Porque eu abri página.php e fiz um request da home.php. Ou seja, tudo isso aqui que vocês estão enxergando não é o página.php. Na verdade, o página.php é como se fosse, vamos dizer assim, um painel na qual não tem nada dentro dele. E eu fiz uma requisição para home,
que eu estou fazendo uma inclusão de home dentro do meu página.php. Eu vou fazer, por exemplo, acessar a página de patrimônios. O que eu fiz aqui? Eu fiz a inclusão da página de patrimônios dentro do meu página.php e incluí também o jQuery dela e fiz outras duas requisições para funções. Essas requisições para funções.php é a execução de consulta do meu banco de dados. Ó, eu tenho aqui toda a consulta da minha tabela, retornei todo o PHP. E também aqui na outra eu tive a resposta provavelmente de algum valor, alguma outra requisição que é, correto, é a minha paginação. O correto seria otimizar o máximo possível, tá, essas requisições. Aqui, como foi um projeto, eu recém estava aprendendo, estava começando a lidar com jQuery e Ajax, então fiz algo mais assim. Mas o que eu tenho aqui? Eu fiz uma requisição do meu PHP instanciou classes, fez conexão com o banco de dados, gerou a consulta e retornou o HTML pronto já para o meu JavaScript. E o meu JavaScript jogou tudo dentro dessa tabela. Aqui a paginação, ó, eu vou clicar nela, apareceu rapidamente um carregando, e quando completou, ele executou isso aqui. Ele jogou todos os dados que ele coletou e botou na minha tela. Se eu clicar em um desses botões de detalhe, por exemplo, ó, opa, aqui é um belo jeito de mostrar um erro. Vamos pegar uma página que já foi implementada, está funcionando, nota fiscal, clicar em detalhes, eu vou ter isso aqui. É uma outra requisição que pegou todas as informações do banco de dados e jogou na tela aqui pra gente. Então aqui eu tenho ordem de serviço, eu tenho a data, tá? Então eu tenho tudo isso aqui retornado do meu PHP. E aqui eu tenho itens, que está, vamos dizer assim, uma tabela que eu tenho relacionados, nota fiscal e itens de nota fiscal. Então se eu quero ver exatamente os detalhes desse item, tem uma nova requisição que eu estou fazendo via Ajax que está me retornando isso aqui. Então aqui tudo Ajax, não preciso ficar dando refresh na página para poder mostrar dados. Aqui essa questão, por exemplo, quero agrupar por data, eu mando agrupar, tudo via Ajax, ele me deu um retorno diferente. Eu tenho um retorno que gera a tabela automática para mim. E se eu for clicar, por exemplo, num link, eu vou fazer uma outra requisição Ajax com um SQL especificamente para pegar aqueles valores que eu estou filtrando. Então eu ainda vou chegar nessa etapa. Esse código, meu sistema aqui, ele é open source, é um sistema que por enquanto eu vou parar ele, né? Acabou a cadeira de projeto, então eu não vou dar continuidade nele assim. Eu ainda pretendo converter esse sistema para Java, vou começar a trabalhar usando Java e eu adotando outras metodologias de trabalho em jQuery, que ele está, vamos dizer assim, tá um pouco poluído. Mas esse código, atualmente, como ele está, usando PHP, usando Postgres para banco de dados, eu ainda vou divulgar ele, o código vai ficar aberto para quem quiser mexer, estudar, botar para funcionar, ou até mesmo vender o projeto, não tem problema, só não pode então alterar aqui, pode definir quem editou o projeto, mas não pode tirar o nome de quem, vamos dizer assim, iniciou o projeto de controle de bens patrimoniais. Tá? Eu vou liberar para quem quiser utilizar, só fazendo a divulgação então dos membros da equipe, Jefferson, Marcelo e o Samuel. Bom, então, por hoje é só. Até a nossa próxima videoaula, então, que vai ser usando PHP junto com jQuery. Até a próxima.